Neio Lúcio, o espírito, psicografou uma mensagem para o Chico Xavier nessa época, quando Emmanuel estava recebendo Paulo Estevam. E se Emmanuel estava recebendo Paulo Estevam, é porque ele ouviu do próprio Paulo essas narrativas. É provável que o próprio Paulo passou para ele. E Neio Lúcio disse assim: aqui em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, isso está na obra, se não me engano, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Aqui em Pedro Leopoldo, está havendo um seminário com o apóstolo Paulo e eu participando. Neio Lúcio falando. Eu concluí, quando li essa mensagem, que Emmanuel devia estar participando também, para ouvir de Paulo e escrever Paulo Estevam para o Chico. Que Emmanuel pediu orientação. Eu estou participando do seminário. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo é muito evoluído e começou a falar da grandeza de Paulo. Quando a obra Paulo Estevam acaba, tem até um detalhe que é contado também por Clóvis Tavares, que muita gente não sabe, que Estevão, em pessoa, chama Emmanuel e pede ajuda a ele. Estávamos em 1942, Segunda Guerra Mundial, e Estevão pede para Emmanuel acompanhá-lo em algumas regiões da Europa, porque alguns corações queridos ligados ao seu coração estavam desencarnando. E que ele queria a ajuda de Emmanuel para receber esses corações queridos. E Chico diz que durante 2 anos, um outro espírito foi colocado no lugar de Emmanuel para assinar por Emmanuel, quase como procuração. O nome do espírito, ele diz que era Natanael, e que assinava por Emmanuel. Durante 2 anos, a mediunidade de Chico. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que nesse período, Humberto de Campos escreveu uma mensagem, Crônica de Além Túmulo, chamado Pedro Apóstolo. Olhe bem, seminário com o apóstolo Paulo em Pedro Leopoldo. Obra Paulo Estevam sendo escrita. Neio Lúcio e Emmanuel participando de um seminário com Paulo. E aí, Humberto de Campos escreve uma mensagem que diz que ele está passando pela Praça Raul Soares, em Minas Gerais. Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Ele está passando por essa praça e de repente ele vê um senhor assim, trajado com aquela túnica antiga, a barba longa até o peito, cabelo grisalho. Ele se aproxima e diz: meu Deus, um judeu em Minas Gerais? Por favor, o senhor é judeu? Sim, sou judeu. Nossa, um judeu em Minas Gerais? Nunca vi isso. Desencarnado, mas judeu. Sim, sim. Estou aqui em passagem. Não pertenço aqui, mas estou aqui de passagem, vendo algumas obras. Ele diz: como é teu nome? Simão Pedro. Simão Pedro? Sim. O apóstolo? Sim, senhor. Peraí, como é que é? Você é o apóstolo de Jesus? Sim, estou passando por aqui. E aí, o que você está fazendo por aqui? Estou olhando e observando a obra do Evangelho aqui no Brasil, que está sob a liderança de Ismael. Ismael é o guia espiritual do Brasil. E ele diz uma coisa importante, diz: Ismael, filho de Abraão, com Agar. Então aquele Ismael que é citado na Bíblia, filho de Abraão e Agar, é o Ismael que é o guia espiritual do Brasil hoje. E Humberto de Campos fica surpreso. E aí faz uma série de perguntas, mas eu quero acabar dizendo o seguinte. Tem um momento que Humberto de Campos pergunta assim para Pedro: escuta, aquela briga que teve entre você e Paulo, como é que é? Como é que ficou isso no mundo espiritual? É uma pergunta que também, se eu tivesse no lugar de Humberto de Campos, eu ia fazer aqui para nós. Era uma curiosidade que eu queria ter. Como é que ficou essa coisa aí entre você e Paulo no mundo espiritual, depois daquilo? Porque, tipo assim, é como se você se estranhar. Já pensou no mundo espiritual, os dois sem se falar? Não podia. Como é que é? E aí Pedro disse: não. Já não era o mesmo homem temperamental do início, do pescador, ou melhor, do pecador. Era outro homem. Pedro olha e disse assim: não, Paulo tinha razão. Ele estava certo. Nenhum ego, nenhuma vaidade, espírito sublime. Paulo tinha razão, ele estava certo. Ele realmente estava com a razão. E aqui, essas questões são olhadas de uma outra forma.